Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, a gente vai ver um pouco sobre a questão da expansão e a crise social da República, ou seja, quais os resultados que gerou essa expansão territorial e trouxe para a sociedade romana, que é isso que a gente vai ver um pouco sobre essa expansão romana, né? Depois que a gente vimos lá a questão do desenvolvimento, né, da estrutura social da Roma antiga, né, que gerou a monarquia até a república, que foi dois sistemas de regime, né, que lá a gente vimos a diferença, que é dividida em três sistemas, como eu falei para vocês, a monarquia, a república e o império. A gente vimos os dois e agora a gente vai ver um pouco sobre a crise que gerou essa república, que foi o segundo regime, né, da questão da Roma. Então, tudo isso a gente vai entender um pouco agora por que essa crise que foi gerada, né, da República e qual foi os resultados da expansão territorial que trouxe para a sociedade romana. Então, a expansão em Roma, através das batalhas, ou seja, de acordos com políticos, os romanos conquistaram territórios por todo o mar Mediterrâneo. A conquista de Roma, 201 a 31 a.C. Tudo a gente vai ver, né, esse desenvolvimento dessa expansão romana. Então, durante a República, os romanos levaram diante um projeto de expansão territorial para toda a Península Itálica por meio de violência ou de acordos políticos. Eles conseguiram dominar os diferentes povos que habitavam a região. As guerras travadas com os povos vizinhos garantiam aos romanos terras para a agricultura e controle de rotas comerciais e soldados para o exército e novas fontes de renda, pois os territórios conquistados eram o que? Obrigados para pagar tributos, que eram os impostos. À medida que os plebeus enriquecidos e os membros da elite conquistadas pelos romanos conseguiram participar do Senado e chegar ao consulado, eles eram também admitidos como nobiles. Os nobiles significa o seguinte: grupos aristocráticos de condições hereditárias que dominou o Senado romano durante os séculos. Hereditários porque vocês sabem, passa de herança de família, né, de pai para filho, de filho para aí vai em diante, só fica entre própria questão familiar. Então, esses nobilitas, né, que é um conjunto de famílias nobres, patrícias e plebeus, né, que dominava a política romana. A partir daí surgiu, né, assim uma nova aristocracia romana, reunindo antigas famílias patrísticas, né, e novos ricos nascidos em Roma ou vindos de outras regiões da Itália. Então, tudo isso foi a característica do surgimento da expansão romana territorial que trouxe para a sociedade romana. Então, a partir daí, essas guerras travadas contra os povos vizinhos que foram conquistados, e a partir daí, essa conquista, né, levou a Roma à sua expansão, tanto comercial, também como fonte de renda, que a partir daí, esses povos dominados pelos romanos, eles tinham que pagar tributos, ou seja, impostos, para eles poderem realmente sobreviver e assim aumentando, né, a conquista de Roma e a sua expansão territorial e também o seu desenvolvimento da sua cidade. Nesse sentido, né, os nobilitas, né, que é um conjunto de famílias nobres que era formado pelas patrícias e plebeus que começaram a dominar a política em Roma, ou seja, a formação do Senado. Como era hereditário, né, eles começaram organizar a política romana e a partir daí eles começaram a dominar, né, a questão do não só a política, mas também a questão da sociedade romana. Saindo daí, vamos ver o que foi essas consequências da expansão territorial. Então, vimos o resultado da expansão romana, né, que trouxe para a sociedade romana, e agora a gente vai ver as consequências dessa expansão territorial, como foi realmente levado. Então, o primeiro item é a nova aristocracia, formada de elite de povos conquistados, plebeus enriquecidos que chegaram ao Senado, e que era também aceito como os nobiles, que eu falei para vocês o que significa, né, que
um conjunto de famílias, né, famílias nobres, que era formada pelos patrícios e pelos plebeus que dominava a política romana, ou seja, era formada só para a questão hereditária dessas duas, né, famílias. E a partir daí, essa nova aristocracia levou à conquista de novas terras e novas fontes de renda, que serão os povos conquistados pelos romanos. Roma enriqueceu com a chegada de tributos, que são os impostos, e produtos das províncias conquistadas. Além de obter mais terra para o desenvolvimento da agricultura, eles também formaram bastante soldados, porque a partir daí o exército romano começou a escravizar, né, as pessoas que eram conquistados, como naquela época não existia a questão da etnia, os escravos podiam ser tanto brancos como povos conquistados, ou negros também, né, que ia formar, né, o desenvolvimento de Roma. Então, esses escravos, e era o controle de rotas comerciais, a partir daí, eles também desenvolveram os aquedutos, pontes, templos e também banhos públicos que foram realmente erguidos nas cidades. Tudo isso trouxeram, né, a partir do momento que a Roma começou a enriquecer e o desenvolvimento, né, das províncias conquistadas pelos soldados romanos, levando a si novos grupos sociais. Esses novos grupos sociais surgiram os cavaleiros, que eram os plebeus, que fizeram fortuna com cobrança de impostos e exploração econômica das áreas conquistadas, e alguns escravos puderam acumular riqueza para comprar sua liberdade e se tornar um cidadão romano. Como falei, esses escravos, que eram os prisioneiros, né, eles faziam o seguinte: eles trabalhavam para poder conseguir pagar sua liberdade. A partir do momento que eles conseguiram pagar sua liberdade, eles também, com o dinheiro que eles conseguiram ao longo do tempo juntar, eles conseguiram também ter algum realmente posicionamento em Roma, e ele é considerado como cidadão romano por conta dessa com sua renda. Então, elas com novos grupos sociais por conta desse surgimento. Então, essa conquista, né, de novas terras e novas fontes de renda, então levou a partir do mar Mediterrâneo. Então, no século III a.C., Roma era o centro de uma poderosa confederação de povos e cidades itálicas e gregas, mas contínuo um avanço romano, né, em direção ao sul da Península Itálica. Embarrou com os adversários muito poderosos, como os Cartago. Os Cartago era situado no norte da África. Então, Cartago foi fundada pelos fenícios, pelos povos fenícios, no século, né, 9 a.C., perto da onde é hoje a cidade de Tunis, capital da Tunísia. Logo se tornou uma potência rota comercial, fundando assim colônias nas ilhas de Sardenha, Sicília e Córcega, né, a Península Ibérica e a costa da África do Mar Mediterrâneo. A disputa pelas rotas comerciais no mar Mediterrâneo levou Roma e Cartago, né, à guerra. Então, os cartaginenses eram chamados de Puni pelos romanos. Por isso, as longas batalhas pelos domínios de Cartago e suas colônias receberam o nome de Guerras Púnicas. Essa batalha tiveram início em 264 a.C. e chegou ao fim apenas em 146 a.C., quando os romanos conquistaram Cartago e transformaram a província de Roma. Mesmo nesse período, essas guerras contra o Cartago, os exércitos romanos avançaram em direção ao mar Mediterrâneo Oriental e dominaram também o Egito e a Sicília, Macedônia, a Grécia e Ásia Menor e Judéia. No século I a.C., Roma já controlava a maior parte das terras que circundavam, né, no mar Mediterrâneo, formando assim uma grande expansão territorial. Contudo, essas mudanças geradas pela expansão romana, né, essa expansão territorial transformou profundamente a cidade de Roma como um espólios de guerra e tributos pagos pelos povos vencidos, né, enriqueceram também a cidade e erguia novas construções, como templos, aquedutos, né, e recebia cada vez mais pessoas e produtos de todos os municípios e províncias conquistados pelos povos romanos. Essa conquista possibilitou ainda, né, os novos grupos sociais, como eu acabei de falar para vocês. Esses novos grupos sociais, que é formado por cavaleiros, eram plebeus, que afortunados, que enriqueceram com a cobrança de impostos e exploração econômica das áreas conquistadas, com
Quando essa cadeia de senado vagava, era preenchida por um quê? Por um cavaleiro que se tornava um homem novo, ou seja, um conflito entre os cavaleiros patrícios pelo controle do Senado marcou 2 últimos séculos da própria República. A obtenção dessas terras e de escravos capturados entre os povos conquistados levou ao surgimento de grandes propriedades escravistas que produziam principalmente vinho e azeite. As pequenas propriedades de camponesas, contudo, continuavam produzindo o quê? Cereais e outros alimentos subsistências. A maior parte dos prisioneiros de guerra escravistas, no entanto, era concentrado nas cidades romanas, onde trabalhava o quê? A questão das tarefas domésticas, oficinas como artesão ou lutavam na arenas como que gladiadores. Alguns escravos mantinham negócios próprios, pagando a sua renda do seu senhor. Outros, por serem mais letrados, eram o que? Recrutados para atuar como os professores de criação romana. Então, tudo isso, esses escravos podiam ser realmente vendidos, alugados, até mesmo mortos pelos próprios donos. No entanto, também podia o quê? Acumular riqueza e comprar sua liberdade. Quando liberto, eles podiam permanecer ligados aos antigos donos, recebendo assim uma proteção em troca de quê? Certas obrigações. Além disso, diferentemente do acontecia na Grécia, a Roma, libertos podia ser o quê? Se tornar um cidadão romano. Até então, na Grécia, vocês viram que mais que eles eram libertos, eles não tinham essa prioridade como cidadão realmente gregos. Mas já em Roma, a partir do momento que eles compravam sua liberdade, tinha certos critérios e obrigações, eles podiam se tornar, assim, um cidadão romano e fazer parte do desenvolvimento de Roma. Levando assim à crise social de Roma, outra fase da expansão territorial romana. Então, a partir dessas crises sociais de Roma, tivemos a conquista de novas terras, que vimos aí a ampliação da questão da escravidão, aumento da pobreza e proposta de reformas. Como foi isso? Com a apreensão da escravidão, os escravos promoveram o quê? Revoltas e se organizando assim o exército para lutar contra as forças romanas. Mas famosas revoltas, essas revoltas foi liderada, né, pelos escravos e gladiador espartanos, 73 a.C., a qual também aderiram os plebeus e os pobres desempregados, pois mais de 2 anos de combate os rebeldes foram realmente vencidos, aumentando assim a pobreza. Com a maior oferta de escravos nas cidades, no campo, o número de plebeus desempregados cresceu. A partir do momento, essas guerras conquistadas, pequenos agricultores que perdia suas terras e acabava o quê? Migrando para as cidades para trabalhar, aumentando assim a pobreza, porque eles não conseguiam emprego e vivia realmente na cidade, dormindo na rua e assim não tinha um controle social. A Roma perdeu totalmente o controle social por conta dessa crise que ocorreu e aumento do desemprego, né, dos plebeus e a conquista também por conta das terras que os agricultores perdiam suas terras e iam para a cidade atrás de emprego para sobreviver, aumentando assim a pobreza. A proposta da reforma foi o seguinte: o tributo de plebe, né, Tibério Grago propôs uma reforma agrária para distribuir terras aos camponeses, mas acabou que assassinado pelas elites, que era contra essa proposta de juntar a questão social. Tempos depois, seu irmão Caio Graco retornou à proposta, porém, diante da resistência da elite romana, pediu para ser morto. Então, tudo isso ocorreu sobre essa crise da reforma, né, por conta dessa questão da reforma agrária. Então, na reforma agrária, diante dessa situação, como falei para vocês, o Tibério Graco é eleito como tribuno da plebe em 133 a.C., propôs várias mudanças e uma dessas mudanças estabelecia a reforma agrária, por conta, né, dos agricultores que perdiam suas terras, né, e a partir daí eles iam fazer o quê? Eles iam para a cidade atrás de emprego e aumentava assim a pobreza em Roma. Então, com
essa reforma agrária proposta por Tibério, né, poderia se limitar ao tamanho das propriedades rurais e distribuir terra aos camponeses pobres que lutavam nas guerras. Apesar de aprovada pelo Senado, a proposta teve forte resistência das elites. Assim, uma rebelião liderada pelos patrícios, Tibério foi assassinado. 10 anos depois, as ideias de Tibério sobre a reforma agrária foram retomadas por seu irmão, Caio Graco, eleito tribuno de plebe de novo. Além de defender a distribuição das terras para a população pobre, Caio Graco propôs estender a cidadania romana aos povos aliados e à Península Itálica. A resistência novamente da proposta de Caio Graco foi geral. Temendo ser assassinado pelos inimigos, ele determinou que seu escravo o matasse. No final do século I a.C., o mundo romano mergulhou em uma profunda crise social que contribuiu para o fim da República, como você estudaram na província, né? E vão estudar na próxima unidade como foi o fim, né, dessa República, o fim da República e o surgimento do Império, que é aí última parte, né, dessa divisão, né, da questão de Roma. Aqui eu coloquei um mapa conceitual que fala todo o desenvolvimento até do começo da economia, agricultura, comércio, né, artesanato e a questão do pastoril, né, a origem de Roma, né, como surgiu a história entre a fertilização, né, e a questão lendária de Roma, como era formada a sociedade, né, a política, a questão do conselho, o golpe que ocorreu, que levou ao fim, né, da questão da república, a questão do povoamento entre o norte, o centro e o sul de Roma, e o que a república significou, né, que é esse regime, né, segundo regime da formação de Roma, e depois sua crise levando assim um fim do segundo regime romano, que era a república. Tá tudo aqui nesse mapa conceitual. E, por fim, a gente encerra essa unidade, né, com a crise, com a expansão e a crise social da República e fechando com essa grande palavra bem aí em Libras, liberdade, né? E nós vamos se ver na próxima aula dando início, né, à continuidade dessa grande formação romana. Até a próxima.